Dando continuidade, então, ao estudo das formas normais, nós vamos trabalhar nesse vídeo com a terceira forma normal. Então, já vimos a primeira, segunda e agora a terceira forma normal. O que isso quer dizer, né? Primeiro, para eu verificar se uma entidade, uma tabela está na terceira forma normal, né, a primeira coisa é ela estar na segunda forma normal. Então, se somente se estiver na segunda forma normal, é que eu posso começar a verificar se ela está na terceira forma normal. Bem, depois, na hora do exemplo, eu recapitulo a primeira e a segunda aqui. E verificar se não tem dependência transitiva. O que é isso? É verificar se eu não tenho nenhum atributo que não seja chave que dependa de outro atributo que também não seja chave. Então essa é a regrinha, né? Ou essas são as regrinhas que eu tenho que olhar para poder saber se uma tabela está ou não na terceira forma normal. Aí eu vou para o exemplo, e aí eu vou sair um pouquinho do Jamboard e vou passar aqui para uma planilha, porque eu tenho um pouco mais de liberdade para trabalhar. Nos outros exemplos eu usei o Workbench, mas ele me limita em alguns sentidos, né? Então, para explicação, eu achei que a planilha ia ficar melhor. Eu coloquei aqui uma tabela de venda, né? Onde eu tenho a identificação da venda, o ID venda, o ID cliente, o nome do cliente, o nome do produto, perdão, o ID do produto, o nome do produto, o preço e a quantidade. E aí, beleza, né? Então, se eu vou fazer a venda número 1 para o cliente 1, que é o João, né? Eu vou vender para ele o produto arroz, tudo certo. E o preço unitário desse arroz é 8 e a quantidade que ele comprou é 5. Parece perfeito, né? Mesma coisa para Maria. Venda 2, cliente 2 é a Maria. Vende feijão para Maria, 6,50 e 4 unidades. No caso, seriam 4 quilos, né? Beleza. Parece perfeito. Só que quando eu começo a colocar mais dados aqui, as coisas não vão ficando tão perfeitinhas assim. Então, vamos supor que a Maria, ela não comprou apenas feijão. A Maria, que é o meu cliente número 2, é a Maria, ela comprou também arroz. E pagou R$ 8, igual o João, e ela comprou, sei lá, 7 quilos de arroz. O que mais? A Maria, na venda 2, ou seja, eu continuo vendendo para a Maria, que é o 2, a Maria, ela comprou um produto 3, que seria o quê? Sei lá, farinha. Ela pagou R$ 5,50 no quilo da farinha e ela levou 9 quilos. Então, se vocês observarem essa tabela, só de olhar para ela, né, já dá para ver que tem algum problema aqui, ó. Estou repetindo informação. Maria é dependente do ID cliente e não da chave primária aqui. Aqui também tem repetição. O nome do produto, o preço, a quantidade são dependentes do ID do produto. Então, isso daqui tem um problema. Então, como que nós vamos fazer para resolver esses problemas? Bem, primeiro, eu tenho que dar uma verificada geral se está na primeira, né, forma normal, na segunda e daí verificar a terceira. Primeira forma normal, campos multivalorados, não tenho, são atômicos, tudo certo. Tenho chave primária? Tenho, é o meu ID da venda, essa aqui é a minha chave, minha PK, né, minha chave primária. Vou até destacar ela com uma corzinha diferente aqui. Então essa é a minha PK. Deixa eu ver o que mais. Eu tenho campos multivalorados e atributos compostos. Não, tudo certo aqui. Tá na primeira forma normal. Segunda forma normal. Tem PK composta? Não, minha PK é simples, então já está na segunda forma normal. Terceira forma normal. Bem, agora vamos olhar. Está na segunda, a gente acabou de falar que está. Tem dependência transitiva? Ou seja, campo que não é chave, que depende de campo que não é chave, para essa tabela. Esse atributo é chave? Não, nessa tabela não é chave. E o João é um atributo chave? Não. Então, dois campos não chave. Mas o 1 aqui depende, o João depende desse ID? Sim, se eu souber o ID do cliente, eu sei qual o nome do cliente. Então, é um campo não chave que depende de outro não chave. Ou seja, eu tenho aqui uma dependência transitiva. Então, como que eu resolvo isso? Eu crio uma outra entidade, ou uma outra tabela, cliente, com o quê? Com o ID do cliente e o nome do cliente. Então, beleza. Vou ter que ajustar aqui. ID do cliente 1, João. E ID do cliente 2, Maria. Ótimo. Com isso, eu posso eliminar esta coluna desta tabela. Por quê? Porque eu sabendo aqui quem é o cliente, eu vou conseguir buscar nessa outra tabela a informação que eu preciso. Ou seja, eu não preciso ter informações redundantes aqui, né? Só de olhar para cá, ó, eu já percebo que eu vou economizar todo o espaço aqui, que seria uma string, multiplicado pela quantidade de linhas que eu tiver nessa tabela. Então, se essa tabela tivesse, sei lá, 1 bilhão de linhas, e isso pode acontecer em grandes empresas, eu já vou economizar uma boa quantidade de espaço aqui. Então, eu eliminei a questão do cliente. Agora, eu vou olhar o produto. Arroz.
Ele depende, esse atributo aqui, nome do produto, depende de quem? Depende do ID produto. E o ID produto nesta tabela, ele depende, ele é chave. Não, não é. Então já tem uma dependência transitiva aqui. E o preço? Mesma coisa, ó. Não, depende do ID produto, ó. E aqui, mesma coisa. E aí, o que eu faço? Decomponho, né? Crio outra tabela com ID, produto. Aqui eu posso colocar produto 1, produto 2, produto 3, que foram os que eu coloquei ali. Aí o nome, produto, arroz, feijão e a farinha, ok. E preço unitário, isso aqui ainda vou ter que decompor mais uma vez. Tá? Preço unitário produto e a quantidade. Minúsculo, quantidade, produto. Beleza, vamos transferir os dados para cá. Eu vou copiar aqui. O arroz custa 8. Então, arroz custa 8, feijão custa 6,50 e a farinha 5,50. Beleza. Essas quantidades aqui, ó, elas vão ficar esquisitas. Eu não vou ter como colocar isso aqui, ó. Eu vou cair num problema aqui, e agora, né? Como que eu vou pegar o arroz, por exemplo, que eu tenho duas linhas, e vou criar uma quantidade única para isso aqui, ó. Então, essa quantidade aqui, ela não vai se encaixar aqui. Eu vou ter que dar um jeito de resolver essa situação. Em compensação, vamos olhar a questão da terceira forma normal. O nome do produto precisa estar aqui? Não precisa mais, porque quando eu tiver o ID, eu simplesmente vou buscar o nome na outra tabela. E o preço unitário? Também não. Esse preço unitário eu podia até transformar só em preço do produto, né? Ficaria bem melhor. O preço base. Vou chamar ele de preço base. O que eu estou pensando quando eu falo preço base? Eu estou pensando no preço de etiqueta. Quando a gente vai numa loja e escolhe e vai olhar um preço que está lá numa camiseta, por exemplo, tem aquele preço da etiqueta. Mas já assim que chega o vendedor, né, você fala, e esse preço aqui tem desconto? Aí o vendedor costuma dizer, sim, se você pagar à vista eu te dou 10% de desconto. Então eu vou considerar aqui o preço base. E vou apagar essa quantidade de produto aqui, que isso aqui agora não me serve. Muito bem, vamos desenhar a tabela. Então eu tenho agora uma tabela produto, só que eu ainda tenho uma encrenca para resolver aqui, né? Que é o que fazer com o preço unitário do produto e a quantidade do produto. Certamente não pode ficar aqui, ó. Por quê? Porque isso aqui está se repetindo e eu não gostaria que isso acontecesse. Então eu vou criar aqui mais uma tabela. Acho que eu vou fazer aqui embaixo, que seria o venda res produto. E aqui sim, eu vou ter o ID da venda, o ID do produto, e aí sim o preço unitário e a quantidade. Então, deixa eu me organizar isso aqui. Isso aqui é uma tabelinha. É só a questão visual, né? E agora eu consigo colocar aqui, ó, da seguinte maneira. Vou pegar as vendas que estão aqui. Venda 1, 2. Vou pegar o ID do produto. Estava assim. Copiar isso para cá. E vou pegar, agora sim, preço unitário e a quantidade. E vou colocar aqui. Muito bem. E desta tabela de vendas aqui, eu posso tirar todos esses atributos aqui. Eu não preciso mais disso tudo aqui. Então, a minha tabela de vendas, ela ficou apenas com a ID venda e a ID cliente. Então, eu posso afirmar agora que a minha tabela de vendas está na terceira forma normal. Ela não tem nenhuma dependência transitiva a mais. E a minha tabela cliente? Bem, chave primária e nome do cliente. Está na primeira forma normal, está na segunda porque não tem chave composta, né? Então, tudo certo. Produto, chave primária. Vou até marcar isso aqui em azulzinho também para ficar destacando que é a chave primária. E a minha venda res produto, ela tem uma chave primária composta. E esses atributos aqui, eles dependem de uma parte da chave. Então, esta tabela aqui, ó, eu teria que verificar depois se ela está na primeira. Bom, na primeira forma normal ela está. Na segunda forma normal, vamos ver se ela está na segunda forma normal. Se tem um atributo que depende de parte da chave primária. Ou o preço do produto, unitário do produto, depende do ID produto.
Neste caso aqui não depende. Por quê? Porque o preço base está lá. Mas esse preço unitário aqui, talvez se o vendedor der um desconto, vai ser, por exemplo, 7,50. Então ele não depende de parte dessa chave primária. É um atributo, é algo que pode ser informado pelo usuário. E a quantidade também pode ser informada pelo usuário, não depende da parte não depende de parte da chave primária. Então, apesar de ter um campo composto, ele está na segunda forma normal. E, consequentemente, tem dependência transitiva aqui? Não também, porque nenhum desses é atributo não chave que depende de outro não chave. Então, também está na terceira forma normal. E aí ficou bem mais, apesar de parecer distribuído em várias tabelas, isso aqui ficou bem mais simples do que a minha proposição inicial, né? Deixa eu limpar isso aqui para termos um aspecto visual melhor ao final da brincadeira. Então, a minha tabela venda, ainda tem coisa visual sobrando aqui. Vamos redefinir, pronto. Então, a minha tabela venda, que era uma lista de coisas gigante, depois de decomposta, ela passou a ter o ID da venda, o ID do cliente, aí nós decompomos, criamos a tabela cliente, aqui é a chave primária. Decompondo aqui, acabou surgindo a tabela produto, com o ID do produto, nome e preço base, que é o preço de etiqueta. E ainda nós temos o venda produto, que daí tem uma chave composta, né, por 2 atributos, com o preço unitário, que seria o preço um pouquinho modificado pelo vendedor, e a quantidade do produto. Então aí nós temos realmente uma decomposição. Bem, essa é a terceira forma normal. E para o curso técnico, se vocês deixarem até a terceira forma normal, já está ótimo, né? Tem outras formas normais, mas isso já vai avançar bastante no conhecimento. Fica para graduação, para mestrado, doutorado e por aí vai. E assim a gente conclui essa parte de formas normais, né, para o curso técnico.